Olá, bom dia, amigas e amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 17 de dezembro de 2019, terça-feira, venho trazer uma novidade para vocês quanto à questão do auxílio doença parental. Já ouviu falar sobre esta modalidade? Auxílio doença parental é um benefício que agora o INSS, a Previdência Social, vai estar aí beneficiando família do doente e do cuidador. Então, esse benefício vai ser para o familiar do necessitado, do que está passando aí por uma enfermidade e também aquele que tem cuidado dessa pessoa. Então venha comigo, vamos entender mais sobre este assunto. Um exemplo, você cuida de um familiar doente que depende do seu auxílio. Ele tem direito ao auxílio doença parental? Então venha comigo, vamos entender sobre este tema. Em determinados casos, não é propriamente o trabalhador, mas um de seus familiares que se encontra acometido de uma doença grave que o impossibilita de se manter vivo sem a ajuda de terceiros. Neste cenário, o núcleo familiar se desdobra para cuidar do enfermo, acompanhá-lo em consultas, exames, procedimentos, sendo humanamente impossível cumprir com qualidade a rotina profissional, sem faltas e atrasos, o que obriga que o segurado se afaste do trabalho para cuidar exclusivamente do familiar adoentado. A ausência de previsão legal para auxílio doença parental. Atualmente, o INSS não concede administrativamente essa modalidade de auxílio-doença, ou seja, o tema ainda não se encontra disciplinado por norma legal, dando margem a diversas formas de interpretação dos magistrados e que muitas vezes pode vir a prejudicar o segurado. No entanto, como resposta às necessidades dos segurados que estão vivendo essa realidade, a tese do auxílio-doença parental concretizou-se no projeto de lei do Senado de número 286 de 2014, que atualmente encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, de autoria da senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, ela pretende inserir uma nova modalidade ou hipótese de concessão de benefício de auxílio-doença na Lei de Benefícios Previdenciários do Regime Geral de Previdência Social. Este projeto já foi aprovado no Senado Federal e encontra-se na Comissão de Seguridade Social, Câmara dos Deputados, aguardando designação do relator. Uma vez se for aprovado esse projeto, acrescentaria o artigo 63 na Lei de 8.213 de 91 para assegurar o auxílio-doença parental, que é a concessão de licença remunerada para acompanhar a pessoa enferma da família, e ao segurado do regime geral da Previdência Social. E nesta conjuntura, uma vez que não há previsão legal para auxílio-doença parental, os pedidos feitos certamente serão indeferidos pela autarquia previdenciária sobre o argumento de que o requerente não está incapacitado. Após a negativa administrativa, o segurado poderá pleitear o benefício judicialmente. Esse auxílio-doença parental também no caráter para os servidores públicos. Então, como que fica para os servidores públicos se ele precisar de um auxílio-doença parental? A lei que rege os servidores públicos federais prevê licença por motivo de doença em pessoa da família dentro do artigo 83 da Lei de 8.112 de 1990. Esta licença poderá ser concedida a cada 12 meses por um período máximo de 90 dias e por motivo de doença dos seguintes familiares, no caso do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta, enteado e dependente que viva às suas expensas e conste em seus assentamento funcional. Ela depende das suas despesas e também aí da sua casa, de sua moradia.
No caso auxílio doença parental no INSS, como já mencionado, não existe lei que preveja o auxílio doença parental no nosso regime geral de previdência social, mas ainda está em caráter discursivo na Câmara dos Deputados. E, no entanto, o segurado que tiver necessidade de afastamento da sua atividade laboral para cuidar de um parente doente deve buscar o pronunciamento judicial. Então, mesmo que ainda não tenha um parecer dos senadores, dos magistrados, você pode, um exemplo que você esteja passando por essa situação nesse exato momento. Como que você vai fazer? Você tem essa solução de buscar o pronunciamento judicialmente. E como sabemos, o projeto de lei, ele pretende garantir o pagamento de auxílio-doença aos segurados por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, madrasta, e enteado ou dependente que viva as suas despesas e conste da sua declaração de rendimentos mediante comprovação por perícia médica. Então, como solicitar esse auxílio doença parental? Mesmo sem previsão legal para os segurados do INSS, o processo deve ter início junto ao órgão previdenciário, seguindo o mesmo caminho usado para solicitar auxílio-doença. O pedido, porém, será negado pelo INSS. Isso porque, como já foi dito, não existe previsão legal para este benefício e o INSS deve cumprir estritamente o princípio da legalidade. Mas é a partir desta negativa do INSS que o pedido poderá ser judicializado, ou seja, a única forma de obter o benefício de auxílio doença parental atualmente é através do Poder Judiciário, que é um processo contra o INSS. A tese do auxílio doença parental tem como fundamento a proteção social à entidade familiar, de forma que se configura como sendo o benefício fornecido ao parente que está incapacitado para exercer temporariamente sua atividade laborativa em razão do cuidado de ente familiar acometido de doença grave ou em estado terminal. Significa, portanto, proteger o segurado que necessite se afastar de seu trabalho para cuidar de determinado parente. Diante desta lacuna legislativa, o Senado Federal, por meio da senadora Ana Amélia, propôs o projeto de lei que visa acrescentar esse artigo 63 à Lei 8.213, que irá assegurar o auxílio parental, auxílio doença parental, e essa concessão de licença remunerada para acompanhar a pessoa enferma da família. Ao segurado do regime geral da Previdência Social, essa inovação legislativa taxativamente criaria o Instituto do Auxílio Doença Parental. E é importante lembrarmos que já existe previsão legal no setor público garantindo ao servidor o direito de requerer a licença por motivo de doença em pessoa da família, instituído pelo artigo 83. E trata-se de uma obviedade social que o trabalhador do setor privado experimenta no momento em que surge a necessidade de cuidar de um ente querido enfermo. E os mesmos problemas e dificuldades enfrentadas por um trabalhador do setor público. E dessa forma é insonomicamente justo que o segurado do setor privado em situação de risco idêntico faça jus a esse tipo de benefício. Já o Judiciário já demonstrou estar sensível à necessidade da ampliação da proteção social aos beneficiários. E para garantir a possibilidade de concessão do auxílio-doença parental, no contexto atual da Previdência Social brasileira, o qual tem por base as licenças para tratamento de saúde e por motivo de doença em pessoa da família, tal como ocorre no RPPS. Por isso é importante que o cidadão que acredita ter direito a este benefício saiba que, mesmo ainda não estando legalmente previsto no nosso regime geral de previdência social, existem decisões judiciais favoráveis e um projeto de lei tramitando no Congresso inspirado na licença por motivo de doença em pessoa da família dos servidores públicos e federais. Então, mesmo que ainda não esteja em vigor essa lei, você tem o direito de recorrer à justiça e pedir benefício porque você está agora cuidando de um ente, de um familiar enfermo. E quanto ao auxílio-doença, recordemos primeiramente que o regulamento
o regulamentado nos artigos 59 a 63, o auxílio-doença prevê que, constatada a incapacidade laborativa do segurado e se cumprida a carência exigida pela lei, o benefício será concedido pelo período em que persistir a incapacidade a partir do 16º dia de afastamento para o segurado empregado e desde o início da incapacidade para os demais segurados. O auxílio-doença será, portanto, concedido ao segurado do INSS que comprove em perícia médica estar temporariamente incapaz para o exercício de suas atividades laborais em decorrência de uma doença ou um acidente, ok? Essa é a nossa matéria de hoje, espero ter contribuído com vocês com mais dessa informação, mas aí é uma modalidade bem interessante, bem eficaz para que esse auxílio parental aí, auxílio doença parental, venha entrar em vigor, que já está sendo discutido aí na Câmara dos Deputados. Mas mesmo que você tenha essa necessidade nesse presente momento, você pode aí recorrer à Justiça e ter esse benefício para familiar doente e cuidador, ok? Agradeço a vocês pela sua companhia, pela sua atenção. Dê o seu like, ative o sininho para receber novas notificações. Se possível, se inscreva no canal para manter esse canal ativo e operante. Seja um colaborador, um filiado ao nosso canal. Qualquer dúvida sobre este assunto, deixe nos comentários e também algumas sugestões aí ou matérias que vocês têm interesse de ter maior conhecimento, ok? Que a equipe Brasília 24 horas estará respondendo a todos vocês. Desejo a vocês boas festas, um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.